Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente falou de derivadas parciais e aproximação, terminamos com aproximação linear. Na aula de hoje a gente vai falar de diferenciabilidade. Então, novamente, né, fazendo sempre o paralelo que a gente faz lá com função de uma variável só, eu vou repetir a mesma ideia para a FUV, né, para a função de uma variável, o que significa ser diferenciável, e aí a gente vai estender essa ideia para funções de duas variáveis. Então, lá em FUV, né, falar que existia a derivada de uma função significava falar que esse limite aqui existia, né? Então, se esse limite aqui existe, ou seja, né, o que significa falar que o limite existe? Esse limite tem que existir, né, para h tendendo a zero pela direita e pela esquerda, e tem que ser finito. Portanto, o resultado desse limite é um número, né? Vale A, A é um número real. Esse cara aqui, né, o A está em R. E a gente denota esse valor por derivada da função no ponto x0. Né? Então, se esse limite aqui existe, eu falo que a minha função, que é uma função de uma variável, né, uma f que vai de um conjunto contido em R, ela é diferenciável. Agora a gente vai usar essa mesma ideia, né, para fazer a extensão lá para funções de mais variáveis. Eu só antes vou fazer uma continha aqui que é a seguinte. Se esse limite aqui existe, eu posso reescrevê-lo da seguinte forma. Limite de h tendendo a zero, f de x0 mais h, menos f de x0 dividido por h, menos a, é igual a zero. Tirando o mínimo, né, nessa continha aqui, eu tenho que limite f de x0 mais h, menos f de x0, menos a vezes h, tudo isso dividido por h, tem que valer zero. Então, falar que minha função, uma função de uma variável, é diferenciável no ponto x0, significa falar que esse limite aqui existe, ou de forma análoga, que esse limite aqui existe. Manipulação algébrica simples e a gente chega nesse limite aqui, tá certo? Bom, vamos passar para funções de mais variáveis. Então, agora a gente está com uma função que vai de um conjunto aberto, um subconjunto de R2 em R. Tá? Esse A é um aberto. E eu vou pegar o ponto x0 e y0 em A. E eu quero saber quando a minha função é diferenciável no ponto x0 e y0. Então, qual que é a ideia, né? Eu preciso aplicar, ou preciso usar esse cara que eu já conheço e tentar estender o que a gente tem, né? Estender para funções de duas variáveis no caso. Aqui a gente fazia um deslocamento, né? Eu estou procurando no x0, eu faço uma diferença da função calculada num valor, né? x0 mais h, deslogo um pouquinho, menos o x0. E menos um AH, né, que está relacionado ao deslocamento na variável x que a gente acabou de fazer. Quando eu penso em FVV, né, ou quando eu penso numa função que tem duas variáveis, o deslocamento só em x não faz muito sentido. Eu preciso também fazer o deslocamento em y, tá certo? Então, em que limite, né? Qual é o limite que eu quero que exista? Eu vou pensar no limite da minha função x0 mais h, é sempre no ponto x0 e y0, certo? Então, eu desloco esse ponto, x0 mais h e y0 mais k, menos f de x0 e y0, menos 1a vezes h, que está relacionado com o meu deslocamento em x, menos 1b vezes k, que está relacionado com o meu deslocamento em y. Isso dividido pela norma de hk, certo? Quando h e k tendem a zero. Né? Lembrando que a norma de hk é raiz de h quadrado mais k ao quadrado. Tá certo? E eu quero o quê? Eu quero que o limite dessa função, ou dessa razão, seja zero. Tá certo? Então, se esse limite aqui, vou chamar esse limite de
o limite, né, ou dessa função aqui, de asterisco, né? Então, se o limite existir e for nulo, então eu vou falar que a minha função f é diferenciável no ponto x0, y0, tá certo? Então, para a gente chegar aqui, eu só fiz uma extensão da definição que eu já conhecia lá para a função de uma variável, né? Deslocando em x e em y, e está definido aqui o meu limite. Então, eu vou usar isso, tá certo? Se esse limite aqui der zero, significa que a minha função é uma função diferenciável. Quais são as implicações da existência desse limite? Então, vamos lá. Se esse limite existir, veja só, vou repetir ele aqui, né? Eu tenho limite. Então, estou supondo que esse limite existe, tá certo? Então, esse limite existe, eu vou fazer h qualquer e vou, num caso particular, escolher o k igual a zero. Se eu faço k igual a zero e substituo lá no meu limite, eu vou ter o seguinte. O limite, veja que isso daqui dentro, né? Podemos pensar no numerador, tá? O numerador eu posso entender como uma função de h e k somente, né? O x0 e y0 está fixado, é o ponto no qual eu vou calcular o limite, e o que sobra, então, né, são variáveis h e k. Então, o numerador, a e b são números reais, o meu numerador é uma função de h e k. Se eu faço k igual a zero, sobra somente, né? Eu estou fixando h, limite de h tendendo a zero. De quem? F de x0 mais h, y0 mais zero, menos f de x0, y0, menos h, menos b vezes zero, nem vou colocar aqui, dividido por raiz de h ao quadrado mais zero ao quadrado. Raiz de h ao quadrado é o módulo de h. E esse cara aqui tem que ser igual a zero, né? Se eu estou supondo que meu limite existe. Se esse limite aqui existe, né, o módulo de h é mais ou menos h, tá certo? Se esse limite existe, significa que esse limite aqui existe e dá zero. Acontece que se esse limite existe e dá zero, veja o que eu tenho. Limite de f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 por h, quando h tende a zero, dando a. O que é esse limite, né? A gente viu na aula que a gente definiu derivada parcial que isso daqui nada mais é do que a derivada parcial da minha função f em relação a x calculada no ponto x0, y0. Tá certo? Então, novamente, partindo desse limite, partindo de uma função que é diferenciável, ou seja, o limite, esse limite que está aqui é igual a zero. Se eu faço caso particular k igual a zero, eu mostro que o a, que aparece no numerador, é igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. E de forma análoga, né? Se eu escolher fazer o h igual a zero, eu mostro que o b nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Portanto, o que eu deduzo dessa continha, né? Nesses dois casos particulares que a gente fez? Eu deduzo que se a minha função é uma função diferenciável, então as derivadas parciais existem. Mais do que isso, né? Eu sei que no meu numerador esse a é igual à derivada da função f em relação a x no ponto x0, y0, e o b é a derivada da função f em relação a y no ponto x0, y0. Tá certo? Então, a existência desse limite implica na existência das derivadas parciais. Portanto, se a gente juntar esses resultados, né? O que eu acabei de ver é que a função f ela vai ser diferenciável no ponto x0, y0 se duas condições acontecerem, né? Se o limite de f x0 mais h y0 mais k menos f de x0 y0 menos ah menos bk dividido
pela norma de HK for igual a zero e existem as derivadas parciais de f em relação a x e a y, claro, né? E se a gente quiser, posso impor, né, já que o A é del f del x no ponto x0, y0, e B é del f del y, x0, y0. Tá certo? Então, um ponto para chamar a atenção aqui, para ficar bem claro, né? Falar que a minha função é diferenciável, não basta falar que as derivadas parciais existem. Além das derivadas parciais existirem, eu preciso garantir que esse limite aqui dá zero, né? Lembrando que o A é a derivada em relação a x e o B é a derivada em relação a y, tá certo? Então, esse ponto é um ponto diferente do caso de Fulve, né? Que falar que a função era diferenciável, bastava falar que a derivada existia. Aqui não, lá era sinônimo. Aqui não, falar que a função f de x e y é diferenciável num ponto significa falar que esse limite dá zero e as derivadas parciais existem. Portanto, se na hora de verificar se uma função é diferenciável ou não, você descobrir que uma das derivadas parciais não existem, significa que minha função não é diferenciável, tá certo? Ou as derivadas parciais existem e o limite não deu zero, significa que minha função não é diferenciável. Então, atenção que aqui é um pouquinho mais delicado do que no caso de funções de uma variável só, tá certo? Vou até escrever isso. Tá? Então, observação. Se uma das derivadas parciais não existir, então f não é diferenciável. Segundo, se as derivadas parciais em um dado ponto existirem, mas o limite, vou chamar isso aqui, ó, nesse momento de E de HK, tá? Só para eu poder reescrever aqui sem copiar tudo de novo. Então, o que eu tinha observado lá está escrito aqui agora, tá certo? Então, se uma das derivadas parciais não existir num dado ponto, então a f não é diferenciável nesse ponto. Segunda observação é, ainda que as derivadas parciais existam em um dado ponto, se o limite for diferente de zero, então a função não é diferenciável nesse ponto. Tá certo? Vamos fazer tem um outro resultado, e esse é análogo, né, a mesma ideia lá de Fulve, que é, né, vocês já conhecem esse resultado. Se f for diferenciável no ponto x0, y0, então f é contínua em x0, y0. Não vou mostrar isso aqui, mas vou deixar como exercício. Tá certo? Tem resolvido no Guidorize, por exemplo, né? No volume 2. Falar que a função é diferenciável significa falar que a minha função é contínua no ponto, tá certo? Eu vou deixar o teorema e vou deixar como exercício para vocês tentarem mostrar. Tá? Lembrando só que a definição de função contínua, né, o que vocês têm que mostrar é que o limite de f de x e y, quando x tende a x0 e y tende a y0, é igual a f de x0, y0. Tá? É aqui que vocês têm que chegar. A gente vai fazer alguns exercícios, mas uma observação ainda adicional é que a gente está falando aqui com funções de duas variáveis. A extensão para funções de mais variáveis, a ideia é basicamente a mesma, né? Se a gente tivesse mais uma variável aqui, z, por exemplo, eu teria x0 mais h, z0 mais k, y0 mais k, z0 mais l, menos f de x0, y0, z0, menos, aí eu preciso de três termos, né? AH menos BK menos CL, dividido pela norma de HKL, e precisaria mostrar que esse limite dá zero, e assim por diante, tá certo? Então, a ideia é a mesma, por isso que a gente trabalha só em cima de R2, que é o primeiro passo,
tá? Então, vamos fazer um exemplo mostrando que a função, como a gente mostra, né, que a função é diferenciável. Outra definição, né, que eu não falei explicitamente, mas eu dei a definição num ponto, tá certo? E aí a gente diz, então, que se aquele limite existe, a minha função é diferenciável no ponto. Se a minha função for diferenciável em todos os pontos de um conjunto, eu falo que a f é diferenciável no conjunto. E se a minha função for diferenciável em todos os pontos do seu domínio, eu só falo que a minha função é uma função diferenciável, tá certo? Então, no caso do primeiro exercício, eu quero mostrar que essa função x² y é uma função diferenciável. Se eu não estou colocando nenhuma restrição, significa que ela é diferenciável em todo o domínio da minha função. Essa função é uma função polinomial, né? Simples, é uma função x² y, e, portanto, ela é diferenciável em todo o R2, tá certo? Mas a gente vai mostrar isso. Então, uma forma de mostrar é, vou calcular as derivadas parciais. Muito simples aqui, né? Então, a derivada de f em relação a x é 2xy. Derivada de f em relação a y é x², tá certo? Existem as derivadas para quaisquer xy que a gente tomar, então eu tenho uma das condições está satisfeita, tá certo? Tem uma segunda condição, né? Essa daqui não bastava. Eu preciso mostrar que o limite, quando h e k tendem a zero, de fx0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a vezes h, né? Lembrando que o a é a derivada parcial da função em relação a x vezes h, menos derivada parcial em relação a y vezes k, dividido por raiz de h² mais k². Vou calcular esse limite, e esse limite precisa dar zero para eu poder afirmar que a função é diferenciável, tá? Então, vamos lá. Aplicar, né? Eu conheço a função agora. Então, tenho limite de h e k tendendo a zero, f de x0 mais h, y0 mais h é x², então é x0 mais h², y0 mais k, menos x0², y0, menos derivada parcial em relação a x é 2xy, em x0, y0 é 2x0, y0 vezes h, menos derivada em relação a y é x0² vezes k, tudo isso dividido por raiz de h² mais k². O numerador pode ser simplificado. Olha só que eu vou fazer a conta diretamente, tá? Para o próximo passo. Então, aqui a gente tem x0 mais h² é x0² mais 2x0h mais h². x0² vezes y0 vai embora com esse termo que está aqui, ok? Depois a gente tem 2x0h. 2x0h vezes y0 dá 2x0 y0h. Positivo, vai embora com esse termo que está aqui. Depois a gente tem x0², k. x0² k vai embora com o último termo que está aqui. Portanto, vai sobrar só o termo misto, né, multiplicado por esse cara, e o h² multiplicado por esse cara. Então, vai ficar um dos termos, né? Vai sobrar limite de h tendendo a zero, k tendendo a zero. Numerador, o primeiro termo vai ser dividido por raiz de h² mais k². Tudo bem? Aí, atenção aqui, né? Que eu vou só fazer uma observação. A gente já deve ter usado isso em outros exercícios, né? h dividido por raiz de h² mais k² é limitado. Tá certo? É só a gente lembrar, né? Que 0 é menor que h², que é menor que h² mais qualquer coisa. Se eu tirar a raiz,
Considerando esse deslocamento positivo, eu tenho que zero é menor do que h, menor do que raiz de h² mais k². Certo? Portanto, eu posso dividir por esse cara, o meu h sobre a raiz vai ficar entre 0 e 1. Tá certo? Se o h for negativo, consigo também limitar do mesmo jeito. Tá certo? Então, considerando que esse cara é limitado, veja só, aqui a gente usa o teorema do confronto, já falei dele bastante também, já usamos mais de uma vez. A gente pode reescrever esse limite assim, limite, de h tendendo a zero, k tendendo a zero, eu vou separar os termos só para ficar mais fácil de mostrar. 2x0k, h sobre raiz de h². Na verdade, eu vou fazer assim, ó, que acho que é mais fácil ainda. Vou colocar como fator comum h sobre raiz de h² sobre k², que aparece para todo mundo, tá certo? Ele está aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar 2x0k menos hy0 menos hk, que multiplica h sobre raiz de h² mais k². Tá certo? Essa função aqui é limitada. E aqui multiplica, né? Quando a gente faz k tendendo a h e k tendendo a zero, essa tende a zero, essa tende a zero, essa tende a zero. Então, isso aqui tende a zero. Uma função que tende a zero vezes uma função que é limitada resulta no limite zero. Tá certo? Portanto, essa função aqui é uma função diferenciável para todo x e y em R2. Mostramos que as derivadas existiam, né? Calculamos facilmente as derivadas e mostramos que aquele limite ali dá zero. Tá certo? Agora, olha só esse segundo exemplo. Então, vamos para um segundo exemplo que é um pouquinho mais... É um exemplo bastante ilustrativo, ele é importante com relação a essa definição de diferenciabilidade, né? Ele é importante porque ele mostra um resultado que inicialmente talvez seja inesperado para a gente. Verifique se a função... Então, olha só, o exercício pede para verificar se a função x² sobre x² mais y², quando x e y são não nulos, e 0, quando x e y se anulam, é diferenciável exatamente no ponto 0, 0. Tá, então, se a gente pensar em tudo que a gente conhece até agora sobre diferenciabilidade, uma tentativa seria, bom, será que essa função é contínua no 0, 0? Porque a gente sabe que se a função for diferenciável no 0, 0, ela é contínua nesse ponto. Já não saber, a gente sabe que se ela não for contínua no 0, 0, ela não vai ser diferenciável, não é só negar pensar na contrapositiva do teorema, tá certo? Essa função, ela é contínua no 0, 0? Sim, ela é contínua e é fácil de ver. Né? É fácil de ver porque eu preciso, de novo aqui, né? Deixa eu só colocar assim. Então, note que f é contínua no ponto 0, 0. Por quê? Né? Porque eu tenho que x² dividido por x² mais y² é igual a x que multiplica x² dividido por x² mais y². E né, pelo mesmo motivo que a gente já discutiu previamente nessa mesma aula e em outras situações, esse cara aqui eu sei que é limitado. Portanto, quando eu fizer, né, ele está limitado entre 0 e 1, quando eu fizer o cálculo do limite de x e y tendendo a 0, esse é limitado, x tende a 0, portanto, a multiplicação vai tender a 0, tá certo? Então, esse cara tende a 0 quando x e y tendem a 0. Portanto, né, o resultado do limite vai dar 0, logo a minha função é uma função contínua. Né? Então, eu vou ter limite f de xy, quando x tende a 0 e y tende a 0, é igual a 0, que é igual a f de 0, 0. Tá, isso não mostra nada, não me diz nada com relação à diferenciabilidade. Só está falando que a função é contínua no 0, 0. Isso não significa que ela é diferenciável, tá certo? Então, tá bom, guarda esse resultado para mim. Vou fazer uma observação que o exercício não está pedindo, né? Mas fora do ponto 0, 0,
essa função aqui, né, ela é definida nesse formato. Essa função é uma função racional, né? Então ela tem derivadas, ela é contínua, é uma função sem problema nenhum, fora do 0, 0, tá certo? Então ela é diferenciável fora do ponto 0, 0. Não é isso que o exercício pede, ele quer saber no 0, 0 o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é eu calcular as derivadas parciais da minha função para verificar se elas existem. Então, lembra que para que essa função seja uma função diferenciável, eu preciso que existam as derivadas parciais e preciso que aquele limitão ali exista, tá certo? Então, vamos calcular as derivadas para ver se elas existem. Tá, então vamos calcular a derivada parcial em relação a x no 0, 0. Então, é del f, del x no ponto 0, 0. Por definição, isso vai ser limite de h tendendo a 0, f de x0 mais h, y0. Lembrando que o x0 é 0 e y0 é 0. Então, é 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, dividido por h. Isso vai dar f de h0 é h ao cubo dividido por h quadrado mais dividido por h quadrado mais 0 ao quadrado, né? Menos 0, tudo isso dividido por h. Só arrumar. Isso vai dar limite de h tendendo a 0. H ao cubo dividido por h ao quadrado sobra h, menos 0 é h, dividido por h, que é igual a 1. E agora, então, a gente vai calcular a derivada parcial em relação a y, da mesma forma. Então, a gente tem del f, del y, no 0, 0 é igual limite de k tendendo a 0, f de 0k, menos f de 0, 0, dividido por k. E isso vai dar limite de k tendendo a 0, f de 0k, né? Se eu substituir aqui, é 0 dividido por 0 ao quadrado mais k ao quadrado, que dá 0. Menos f de 0, 0 é 0, dividido por k. Isso daqui dá 0. Tá certo? Então, a gente obteve as derivadas parciais existem, a derivada em relação a x no ponto 0, 0 é 1, e a derivada em relação a y no ponto 0, 0 é 0. De novo, relembrando, isso não é suficiente para a gente falar que a função é diferenciável no 0, 0. Eu preciso fazer o cálculo daquele limite grandão lá, né? Agora, então, calculando o limite, temos, vou reescrever aqui o limite, limite de h tendendo a 0, k tendendo a 0, lembre que o x0 e y0 é o 0, 0, tá? Então, é f de hk menos f de 0, 0, menos derivada parcial em relação a x vezes h, então é 1 vezes h, menos derivada parcial em y vezes k, 0 vezes k, dividido por raiz de h quadrado mais k ao quadrado. Isso é igual. Vou até deixar aqui a função mais um pouquinho, só para a gente aplicar. Limite h e k tendendo a 0. F de hk, né? Venho aqui substituir lá no numerador, é h ao cubo dividido por h quadrado mais k ao quadrado, menos f de 0, 0 é 0, menos h menos 0, dividido por raiz de h quadrado mais k ao quadrado. Isso é igual limite h e k tendendo a 0, vai sobrar h ao cubo dividido por h quadrado mais k ao quadrado menos h,
que multiplica 1 sobre h quadrado mais k ao quadrado. Vou fazer essa continha aqui. Então, isso vai ficar, tiro o mínimo é h quadrado mais k ao quadrado, vai dar h ao cubo menos h quadrado mais k quadrado dividido por 1, dá o próprio h quadrado mais k quadrado, vezes h, vai ficar h ao cubo mais h k ao quadrado. Portanto, sobra menos h k ao quadrado dividido por h quadrado mais k quadrado. Isso é o que está dentro do parênteses, né? Não posso esquecer que eu tenho que multiplicar por 1 sobre h quadrado mais k quadrado. Então, esse limite vai ser limite de menos hk ao quadrado dividido por h quadrado mais k ao quadrado, raiz de h quadrado mais k ao quadrado. E a pergunta é se esse limite aí existe. A gente pode fazer o seguinte, lembra que para mostrar que o limite existe, ele precisa existir por todos os caminhos possíveis, né? Então, a gente poderia fazer aqui aquele truque, né, de observar que h dividido pela raiz é limitado e o outro tenderia a zero, não funciona, porque o outro a gente não precisa mostrar que tende a zero, né? Eu tenho 0 sobre 0 aqui, não dá para usar nada. O contrário também não, tá? Então, vamos ver se a gente escolhe um caminho onde eu tenho problema ou que eu consiga mostrar que esse limite, né, me dá ideia de para quanto tenderia esse limite para depois a gente fazer a demonstração de fato. Mas olha só, se a gente pegar h igual a k, né, vou parametrizar, h igual a k igual a t, por exemplo, todo mundo igual. Então, eu vou ter, o limite vai ficar, limite de t tendendo a zero, né, porque eles são todos iguais, menos t vezes t quadrado, dividido por t ao quadrado, t quadrado mais t quadrado dá 2t ao quadrado, raiz de 2t ao quadrado. Menos t ao cubo, no denominador eu vou ter 2 raiz de 2, vezes t quadrado módulo de t, certo? Que é a raiz de t ao quadrado, tudo bem? E isso vai dar o menos 1 sobre 2 raiz de 2 não interfere no cálculo do limite, porque é uma constante. Vou tirar, sobra limite de t tendendo a zero, t ao cubo dividido por t quadrado dá t, dividido pelo módulo de t. Esse é um limite de uma variável só, certo? E aqui, então, é fácil a gente ver que esse limite não existe. Por quê? Porque se o t for positivo, limite de t sobre t vai dar 1. Se t for negativo, módulo de t vai ser menos t, t dividido por menos t dá menos 1. E o limite dá menos 1, a menos daquela constante, tá certo? Então, esse limite aqui não existe. Se o limite não existe, a minha função não é uma função diferenciável. Tá certo? Então, por que eu queria mostrar esse exemplo para vocês e por que eu acho que ele é importante? Porque a gente tem uma função contínua no ponto, existem as derivadas parciais no ponto, mas ainda assim, essa função não é uma função diferenciável naquele ponto. Tá certo? Por que ela não é diferenciável? Porque esse limite aqui, ele é fundamental na definição, né? E a gente acabou de mostrar que esse limite não existe, tá certo? Então, a gente pode ter essas situações, né? Funções que, apesar das derivadas existirem, ela não é diferenciável naquele ponto, tá certo? Tá, agora, bom, mostrei o que eu achava importante, esse exemplo especialmente acho que bem esclarecedor com relação aos resultados que a gente tinha. Um teorema muito legal, né, e que facilita toda essa avaliação que a gente fez eu não preciso calcular sempre esse limite, né, grandão aqui que a gente calcula. Existe uma condição suficiente para isso. E isso vai facilitar bastante na hora da gente olhar para a função
e verificar se essa função é diferenciável ou não. Então, olha só, uma condição suficiente para a diferenciabilidade é a seguinte. Eu tenho uma função de R2 em R, né, de um A aberto, A é aberto. Já escrevi. Um A aberto e x0, y0 em A. Então, se as derivadas parciais existirem e se elas forem contínuas em A, em x0, y0, aí eu posso falar que minha função é uma função diferenciável. Tá? Então, teorema, ou né, uma condição suficiente para a diferenciabilidade. Se eu tenho dado uma função definida num aberto, né, subconjunto de R2 em R, e escolho um ponto nesse conjunto, se as derivadas parciais existem nesse ponto e se as derivadas forem contínuas nesse ponto, eu posso falar que minha função é uma função diferenciável nesse ponto. Né? Então, aqui bastaria mostrar a continuidade das derivadas parciais, né? Eu não preciso calcular aquele limite. Outro jeito de pensar, né? Ele é um pouco mais forte do que esse teorema, mas é quando a gente fala que a função é de classe C1, né? Falar que a função é de classe C1 significa que essa função é contínua com derivadas de primeira ordem contínua, tá certo? Eu usei esse termo algumas vezes. Então, ele é um pouco mais forte porque está exigindo a continuidade da função no ponto, né? Mas ele pode substituir o teorema, tá certo? Então, se a função for uma função de classe C1, eu sei que essa função ela é diferenciável. Né? Eu já posso deduzir esse resultado, tá certo? Aqui a demonstração eu não vou fazer, vou só dar uma ideia de como você começa e aí vocês podem pensar em como resolver, né? Lembra que você parte sempre, né, para mostrar que a função é diferenciável, você tem no numerador esse cara aqui, né? Então, é menos AH menos BK. Mas aí você pega esse cara e reescreve assim. Tá? Então, você soma e subtrai esse termo, f de x0, y0 mais k, e aí você analisa primeiro esse termo aqui, onde você vai aplicar o teorema do valor médio, né? Veja, o y0 mais k está fixado, né? Então você pode pensar nisso como uma função de x somente. Aplica o teorema do valor médio escolhendo um x barra entre x0 e x0 mais h. E o outro termo, você tem o x0 fixado, né? Então, você aplica o teorema do valor médio para a variável y, com y barra entre y0 e y0 mais k. Tá certo? Trabalha um pouco com essas funções para mostrar que a função, né, nessa condição, a sua função é uma função diferenciável. Tá certo? Eu não vou fazer isso aí também. Fica para vocês pensarem nessa demonstração, ver até onde vocês conseguem avançar. Tá certo? Tá, então a gente finaliza com esse teorema, lembrando, se vocês podem optar para avaliar se a função é diferenciável no cálculo daquele limite ou avaliar se as derivadas parciais são contínuas. Muitas vezes é fácil, né, ver que as derivadas parciais são contínuas, principalmente se nossa função envolve as clássicas funções polinomiais, racionais, trigonométricas e tal. Na próxima aula, a gente vai aprender como calcular ou como fazer derivadas parciais de uma função de mais variáveis. É isso.